Fala, meus amigos, daquele jeitão, deve estar, né? Afinal de contas, hoje está chegando um daqueles quadros que já virou tradição aqui no canal. Hoje a gente vai relembrar mais alguns desenhos do passado produzidos pelo estúdio Hanna-Barbera, da saudosa dupla de lendários, o William Hanna e o Joseph Barbera. Então se preparem aí para relembrar um herói que não era um gigante, mas que se tornava um por ir parar em uma ilha de pequenos. Também um jovem herói dos 7 mares, acompanhado de um clone do Zé Carioca. E ainda um detetive tão rabugento quanto divertido e uma família vivendo as modernidades e confusões em eras passadas. Então, se você gosta de Hanna-Barbera, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E antes do nosso vídeo começar, passando rapidinho para avisar que no dia 6 de dezembro vai acontecer o lançamento do livro Nostalgia e Colecionismo daquele jeitão. E se você é de São Paulo ou vai estar por lá nesse dia, eu e o Renato Vanberto do Nerd Show vamos estar esperando você a partir das 6 horas na Le Burger, a hamburgueria mais nerd de São Paulo. E você pode reservar o seu livro desde já. É só chegar no site da Edições Cosmos e garantir o seu para retirar no dia, ou mesmo receber no conforto da sua casa em qualquer lugar do Brasil a partir do dia 9 de dezembro. Então que tal se dar de presente ou mesmo dar de presente muita nostalgia nesse Natal, hein? E modéstia à parte, esse livro tá cheio de curiosidades e muita informação felpuda. E ó, tem um vídeo completo falando tudo sobre ele, então bora assistir depois que esse vídeo aqui acabar. E a gente já começa relembrando uma adaptação, vamos dizer assim, hanna-barberiana de um clássico da literatura mundial chamado As Viagens de Gulliver. Com o nome The Adventures of Gulliver, esse desenho animado foi produzido pela Hanna-Barbera e exibido no canal ABC a partir de setembro de 1968. Numa distribuição CBS do Brasil, As Aventuras de Gulliver. Olha, o objetivo do estúdio era atualizar ali para os anos 60 a clássica história das viagens do Gulliver, um conto escrito pelo autor Jonathan Swift em 1726, olha, é tempo, hein? E que muito antes mesmo desse desenho animado, ganhou nada menos que 7 adaptações para o cinema mundial, isso entre 1902 e 1965, ganhando inclusive uma adaptação com Mickey Mouse fazendo as vezes do Gulliver. Olha, e o legal é que ao contrário da grande maioria dos desenhos da Hanna-Barbera, que já colocavam mesmo no primeiro episódio a galera já empurrando a aventura do dia, aqui não. Aqui o primeiro episódio conta o início da aventura do jovem Gary Gulliver, sempre acompanhado do seu cachorrinho Tag, sobrevivendo a um naufrágio criminoso causado pelo Capitão Leash, indo parar na misteriosa ilha de Lilliput. E é ali que ele acaba conhecendo os habitantes da ilha, os Lilliputianos, e se junta a essa turminha para tentar encontrar o pai desaparecido nesse mesmo naufrágio, já que ele tinha um mapa do tesouro que o tal Capitão Malvado queria e que de última hora é escondido na coleira do ser humaninho do Gulliver. Então o legal é que além da presença do Gulliver, que claro, era o personagem principal, as aventuras também eram bem movimentadas com a turminha da ilha. Então a gente tinha ali a Flitácia, que era uma versão, vamos dizer, minúscula da Penélope Charmosa e tão corajosa quanto ela, também os atrapalhados e valentes Bunko e o Egger e o resmungão Soturno, e ainda o Rei Pomp, que era o soberano de Lilliput. Gulliver foi muito gentil, convidou todo mundo para ir ao seu acampamento festejar. Vamos todos para lá agora! E tô pra ver, hein? A aventura era o que não faltava nesse desenho. Já que além do próprio Leash, que era o sobrevivente do naufrágio, que aparecia em vários episódios para tentar descobrir os segredos da ilha e, claro, roubar o tal mapa, a gente ainda tinha piratas na parada, também terríveis vikings, homens das cavernas e por aí vai. Olha, esse desenho do Gulliver, ele teve uma temporada com 17 episódios, cada episódio mais ou menos com 20 minutos, só que infelizmente ele acabou não tendo um final,
por não ter tido uma segunda temporada. Ou seja, a gente ficou sem ver o Gulliver encontrar o pai desaparecido, e um dos motivos do cancelamento precoce foi o alto custo de produção de cada episódio, coisa que a ABC não quis continuar bancando, infelizmente, né? Por aqui, esse desenho chegou no início dos anos 70 e fez bastante sucesso, passando em quase todos os canais abertos, passando inclusive bastante nos anos 80 também. E olha, a dublagem de primeiríssima grandeza, vou dizer, foi feita pelo estúdio Dublação Guanabara. Com o grande Luiz Manuel, a voz do Fred, dublando o Gulliver, também tivemos o Ribeiro Santos dando voz para o vilão Capitão Leach, a Nelly Amaral como a pequena Flitácia e ainda o monstro Orlando Prado como o Bunco e o igualmente lendário Carlos Marx como o pequeno Jäger. Estamos livres de elite. A propósito, onde está o mapa? Ora, Igor, isso é segredo. Segredo? Eu sei que está trancado no Palácio do Rei Pompe. Grande segredo. Todo mundo na cidade sabe. Até o apanhador de cachorro. Olha, mesmo que esse desenho não fosse uma produção super caprichada da Hanna-Barbera, o que não é o caso, com um elenco desses não tinha como dar errado aqui no Brasil. Agora conta aí, você gostava das aventuras de Gulliver? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E quem aí se lembra do desenho animado dos Mussarelas? Foi lançado lá nos Estados Unidos em 1972, nas manhãs de sábado da NBC. E esse desenho, com o nome original The Roman Holidays, era uma sitcom muito divertida, mostrando o dia a dia da família Mussarela, ou Holidays na versão original, numa pegada bem parecida mesmo com os Flintstones, um dos maiores sucessos da Hanna-Barbera naquela altura do campeonato. A única diferença é que saía aquele climão todo pré-histórico de Bedrock e entrava no lugar as modernidades da Roma, mais ou menos ao estilo dos anos 70. E aqui a gente tinha o pai Zecas Mussarela, dublado pelo grande Antônio Patinho, e que, a exemplo do Fred Flintstone, trabalhava na construção civil. Trabalhador ali, ó. A esposa, Laura Mussarela, dublada pela gigante Selma Lopes, era uma ruiva bonitona e dona de casa como a Vilma. E ainda os filhos Precócia, com a voz brasileira pela Carmen Sheila, e o Jocas Mussarela, com a voz inigualável do saudoso André Filho. Sendo a Precócia ali uma menina bem inteligente e certinha, e o Jocas, aquele garotão riponga, descolado, mora-bicho, como era moda na época. Já para fazer as vezes de mascote da turma, enquanto os Flintstones tinham ali o Dino, os Mussarelas tinham o leão folgado Brutus, que não tinha a menor noção do tamanho dele e vivia dentro de casa como se fosse um gatinho. Bom, quem assistiu os Flintstones sabe, né? O desenho tinha um foco ali total no dia a dia da família da Pedra. Então os Mussarelas também tinham isso como atrativo maior, mostrando as modernidades misturadas com o estilão do tempo dos romanos antigos, e ainda focavam bastante nas encrencas que o Zecas aprontava para fugir do radar dos Chatos, o senhorio do condomínio onde a família morava e que estava sempre indignado com o fato do leão gigante morar dentro da casa dos Mussarela, não sei o que ele tinha a ver com isso, ou então pela falta de pagamento do aluguel. Olha, a verdade, vamos dizer, é que essa comparação com os Flintstones até que é bem injusta, já que esse desenho dos Mussarelas ele tem ali um ar todo original, só que por outro lado, também não tem como não comparar. Já que quando os Flintstones foram criados lá no comecinho dos anos 60, a dupla William Hanna e o Joseph Barbera tiveram como uma das ideias iniciais para o programa justamente ser uma família nos tempos áureos de Roma, ideia que foi descartada, como todo mundo sabe. Aí quando a NBC foi ali e procurou o estúdio para fazer uma sitcom que fosse também uma sitcom de época no mesmo estilo de Flintstones, bastou a dupla ir lá, pegar esse conceito inicial, dar uma atualizada e pronto, surgiram os Mussarelas.
O único problema é que enquanto os Flintstones foram uma super novidade, passando inclusive no horário nobre da televisão norte-americana com muita pompa e elegância, os Mussarelas foram criados depois de mais de uma década lotada de desenhos semelhantes aos da família do Fred e ainda passando nas manhãs de sábado. E aí já viram, né? Por ser um desenho um pouco mais adulto, não caiu no gosto da criançada, ninguém curtiu ver esse desenho nos sábados de manhã, e aí ele foi cancelado com apenas 3 episódios. Olha, o que vamos dizer é uma pena, já que o desenho foi feito no capricho e consegue arrancar umas boas risadas até hoje, mais de 50 anos depois do lançamento. Bom, esse desenho chegou aqui no Brasil em 1974, estreando na Globo, mas ao longo dos anos foi passando em outros canais, provando que por aqui foi um grande sucesso, inclusive com os Mussarelas aparecendo diversas vezes em quadrinhos da Hanna-Barbera, que foram publicados principalmente pela editora Abril aqui no Brasil. Além da própria família, muito divertido, esse desenho é cheio de coadjuvantes também muito legais, com dublagens inspiradíssimas e até hoje vale muito a pena ser conferido. Inclusive, vou dar uma dica, hein? Aqui mesmo no YouTube você acha todos os 3 episódios para conferir dubladinhos. E me fala aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então que tal deixar aquele like felpudo e vamos compartilhar? Vou dar uma dica, hein? Aquela dica marota, só não conta pra pessoa que esse é o motivo. Que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquele seu primo, sei lá, qualquer pessoa que vivia dizendo quando era pequena que adorava os desenhos da Hanna-Barbera e o melhor deles era Tândaro Bárbaro. Só que não. Olha, e talvez de todos os desenhos antigos desse vídeo, o que está mais esquecido hoje em dia é Simba Jr. E Simba Jr. and His Magic Belt, nome original dessa animação da Hanna-Barbera, foi ao ar lá nos Estados Unidos em setembro de 1965, ficando na TV até 66, com impressionantes 102 episódios, apesar de serem bem curtinhos ali, com aproximadamente 5 a 6 minutos de duração. Numa dublagem Rio Som, distribuidora independente, apresenta Simba Jr. Bom, as histórias dos episódios apresentavam para a criançada da época as aventuras do jovem Simba Jr., simplesmente o filho do Simba, o Marujo de Bagdá, famoso há séculos por fazer parte dos contos das Mil e Uma Noites. E o jovem marinheiro estava ali sempre velejando em busca de novas aventuras, e isso com a inseparável companhia do papagaio Calado, praticamente um xerox do Zé Carioca da Disney. É o nosso telefone direto, Calado. Atenda aí, por favor, vá. Já. Um momentinho. Alô? Aqui é o Simba. É o barco, aqui é o Simba. Quem está falando com você ao telefone? Tá bem. É uma dona dizendo que era do Egito. E eu espero que estava bem. Deixa-me falar, me dá o telefone aqui. Alô, aqui fala o Simba. Aliás, vou dizer, de Calado esse papagaio não tem nada. Sendo inclusive dublado pelo eterno Orlando Drummond, enquanto o Simba Jr. foi dublado pelo também gigante Cleonir dos Santos, com excelente trabalho de dublagem pela lendária Rio Som do Rio de Janeiro. E ainda contava com a apresentação do nosso querido Lauro Fabiano. Olha, o engraçado é que o nome desse papagaio no original era Salt, que até daria ali para traduzir como salgado. Só que ali a galera foi lá, né, a galera da tradução, meteu-lhe um calado e tudo bem. Outra coisa legal desse desenho, legal demais, é que o Simba Jr. tem um cinto mágico, né, tinha um cinturão, e que cada vez que ele estava ali em desvantagem com os perigos do dia, ele apertava a fivela em formato de diamante e ganhava a força de 10 homens, ficando igual uma saranduba. Agora, saca essa curiosidade, o Simba Jr. não é uma criação da Hanna-Barbera. Tudo porque ele foi criado em 1959 pelo animador e produtor Sam Singer, aparecendo em um episódio chamado Sailor Story do desenho Buck and Pepito. Funny pair. When anyone needs helping, they always lend a hand. Bucky and Pepito are known throughout the land.
O problema todo é que o nome Simba era uma propriedade da American International Pictures, mais conhecida como AIP. Aí depois de muitas idas e vindas dos advogados e muitas chegadas na frente ali do homem da capa preta, a AIP e o Sam Singer acabaram entrando num acordo e ele foi contratado para produzir essa animação. Acontece que a rusga toda não ficou por ali e depois que alguns poucos episódios foram produzidos, o estúdio do Sam Singer e a AIP acabaram rompendo relações de vez e a produtora ganhou os direitos do jovem Simba nos tribunais, fechando depois um acordo com a Hanna-Barbera para continuar a produção do restante do desenho, que, como já comentado, passou de uma centena de episódios. Vamos, Simba, entra aqui no túnel. Legal! Obrigado, Calado. Muito bem, Bafo. Agora eu vou lhe mostrar com quanto esforço se faz uma canoa. Bem, amigo Simba, não foi isso que eu quis dizer. E olha, esse desenho estreou aqui no Brasil lá em 1968, dentro da programação da recém-criada TV Bandeirantes. E nas décadas seguintes, segundo consta, que eu não sou daquela época, passou em diversos canais abertos, mas eu só encontrei registros de exibição na Tupi entre 1976 e 1978, o ano que eu nasci. Então vamos lá? Se você lembra desse desenho, lembra em que canal passou, comenta aqui pra gente ajudar a registrar essa história, que tal? E vamos relembrar também o desenho Rabugento, o cão detetive, um desenho literalmente felpudo, diz aí. E The Mumbling Cartoon Show no original, apesar de ter passado por aqui até gastar a fita, foi mais um desenho da Hanna-Barbera que teve uma única temporada com 16 episódios e estreou em setembro de 1976 na emissora norte-americana ABC. Set your dial for a while, have a laugh, wear a smile, it's the Mumbling Cartoon Show. First to the tip on the Mumbling Cartoon Show. Os episódios sempre começavam com alguma fuga espetacular ou então com algum crime impossível cometido pelos mais variados tipos de vilões, que, claro, sempre se achavam os maiorais. Isso até o Rabugento entrar na parada e mostrar quem mandava no pedaço. O personagem foi dublado aqui no Brasil pelo genial Pietro Mário, usando um sobretudo, quase sempre ali com as mãos nos bolsos, igualzinho aos detetives dos filmes e séries dos anos 60 e 70. Agora, a viatura do Rabugento, olha, essa tava sempre caindo aos pedaços, só pegava no tranco e ó, andava sempre devagarzinho. Tarde demais, Rabugento. Eu já tenho tudo sob controle. O único problema para os bandidos é que ao mesmo tempo que o Rabugento e o carro dele eram do tipo devagar, quase parando, depois que ele focava em capturar o vilão do dia, meu amigo, surgia nos lugares mais inesperados, sempre acompanhado daquela risadinha clássica ao ponto de deixar os vilões com vontade de se entregar. Oh, não! Aquela risada, aquele rosto, Rabugento! Eu... E vou dizer, o Rabugento era sarcasmo puro, mas também resmungava demais, principalmente com o chefe dele lá do departamento de polícia. Um camarada que era conhecido como Chefe Sinuca, dublado por aqui pelo saudoso Walter França, com aquela voz braba de sempre. São pistas. São pistas? Deixe-me ver. Você me ouviu, tenente? É uma ordem. Eu não estou vendo nenhuma pista. Já o Rabugento foi criado com inspiração no personagem do Peter Falk, o Detetive Columbo, que tinha uma série pra lá de famosa com o mesmo nome. Já o Chefe Sinuca, apesar de ser um presepeiro, vamos dizer, um presepeiro de marca maior, ele foi inspirado em outro personagem da TV, o famoso Kojak, interpretado pelo lendário Telly Savalas. O engraçado é que muita gente, mas muita gente mesmo, confunde bastante o Rabugento com outro personagem bem famoso da Hanna-Barbera, o Muttley, e na verdade tem até uns motivos bons para isso. Primeiro, vamos dizer, né, eram bem parecidos. Se fosse brinquedo, seria um molde só. E a risada dos dois também era bem parecida, já que elas foram criadas pelo lendário dublador norte-americano Don Messick, a voz dos dois personagens lá no original.
Outra que aqui no Brasil ainda tem mais uma, e no programa da Turma do Zé Colmeia dos anos 80, chamado por aqui de A Caça ao Tesouro, na versão da BKS que passava na Globo, o parceiro do Dick Vigarista, o Muttley, era chamado de Rabugento, talvez por uma confusão do estúdio na hora de dublar. Pessoal, juntem-se à Turma do Zé Colmeia! A Turma do Zé Colmeia. Olhe lá embaixo, é um fazedor de névoa. Então vamos tirar a névoa. E além de fazer algumas aparições em outros desenhos, como foi o caso no desenho do Bionicão, depois que o desenho do Rabugento acabou, ele ainda apareceu com destaque no desenho dos Olímpicos, sendo o capitão da equipe os Rabugentos. Lembra desse desenho? Olha, eu vou dizer, eu nunca entendi por que eles colocaram o Rabugento como líder de uma equipe de vilões. Ele não era vilão. A competição ao redor do mundo com os Assombrados, os Abelhudos e os Rabugentos. 45 astros juntos na competição. Aliás, por falar em lembrar, esse desenho do Rabugento estreou aqui no Brasil ali no final dos anos 70 e passou, claro, na Globo, em vários programas que a emissora tinham dedicados a Hanna-Barbera. Daí depois, ali durante os anos 80, passou na Manchete, que é onde eu me lembro bem de ter assistido esse clássico, que aliás, também continua muito divertido. Ó, então me conta aí, curtia esse desenho do Rabugento? Confundi ele com o Muttley ou não? Hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tá chegando agora aqui no canal, ou é daquele que assiste, mas não se inscreve, vamos lá, se inscreve aqui e vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais, e você não vai perder 2 vídeos que saem toda semana. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Agora, se você já é um felpudo, vamos ajudar ainda mais? Que tal se tornar um Felpudo Gold, hein? Vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome fica registrado aqui no final do vídeo e ainda tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!